dê uma
Filme, mané, Já tá vendo? tá vendo? Não falar o filme não, vou deixar uma surpresa pra semana que vem. Eu creio que ia consertar o mané, porque ele consertou só. Aquele filme que ia passar pra turma. Pra minha turma ninguém passa filme, né? Ia passar. Começou a carência. Oi? Aquele menino que fez. Tá, obrigado, Laris. Laris Rio. Laris Rio. Você não viu, filho? Muito bom. Tá guardado aquele trechinho do policial. A gente pode usar. Dá um par de maneiro. Esse trechinho do Ela passo, vai. por favor. Vai. Acho que eu escola, né? Identifica substâncias como anfetaminas, maconha, cocaína e análise de até 90 dias antes da coleta. O texto do projeto que prevê o toxicológico. Alguma atividade com os meninos. Igual tem no filme mesmo. Para nós não ver o filme. Custear a formação de uma Cadê? Entra na sua aula pra assistir filme. cobrindo taxas. Você fica tola. A gente vai assistir filme por merecer, não é qualquer filme. Não, mas é que minha turma tem aula da Cadiandra. Ai, Lembra de ver se eu nem entendi. Ver se ele chega. Não, Não, eu tô ocupada. São eles podiam fazer um uniformezinho da rádio. Fazer. Você não precisa o nome da roupa também, o homem Também. pra cá. Exatamente. Porque na verdade a hora é deles, né? Liderança. Desenho do dia. Se quiser deixar de aula lá. Vai na música, ela não pode fazer. Roberto falou uma coisa. Isso faz educação física. Referência bonitinha, assim, igual ali da Imperial, tá? Não faz nada. Vem que você camisa de Faz malha. assim, geralmente. Vem que você camisa de malha. Não fazer não. Igualinho. Nem aquelas de futebol também não. Não fazer. É, não é dentro do vôlei, né? Deixar a bola no alto. Eu acho que o vôlei é manter a bola no alto. É um processo. Eu já queimada. Eu sou assim também, eu faço tudo. O que, Carol? Você fala que faz o que, Carol? Faz tudo. Eu jogo. Tudo de sentar de um lado pro outro, né? Queimada tudo é queimada. Mas queimada é ruim. Queimada não é média. Vamos lá, meninos, meninas, meus amores. Eu acho mesmo. Souza começa, né? Arial FM 87,7. Está começando mais um episódio aqui na Rádio Areal FM 87.7. O seu ponto de encontro com conteúdo, consciência e conexão. Esse é o espaço onde a informação ganha voz, a reflexão tem lugar garantido e tudo que acontece no CCM Areal e no mundo vira assunto sério e interessante. Antes de tudo, um recado importante. Na semana passada, o nosso programa não foi ao ar devido à realização da UBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Uma pausa necessária, mas que só aumentou a vontade de voltar com tudo nessa edição. A cada programa, a gente traz temas que importam, bate-papos inspiradores e aquela energia única de quem vive o dia a dia do CCM. Eu sou o Souza e te convido a ficar com a gente nessa sintonia que vai além da superfície, com mais escuta, mais ideias e mais vontade de transformar. Então, prepara a mente, afia os ouvidos, porque o CCM no ar já está no ar. Aumenta o som, abre a mente e vem com a gente nessa jornada de conteúdo que faz sentido. Arial FM 87,7. Quem está no comando é Ana Carolina, sua guia nos melhores momentos da programação. Vamos lá, que o seu programa favorito da semana está só começando. Hora de saber como vai o tempo e a temperatura. Eu sou o Matheus Pisco. Agora é hora de se ligar na previsão do tempo, porque clima também faz parte da rotina.
A terça-feira começa com céu nublado e clima estável. Amanhã vai começar com 18 graus Celsius, mas à tarde a temperatura sobe para 27. Então, é bom se preparar para o friozinho de manhã e o calorzinho mais à tarde. A umidade está em 68%, o que é confortável, mas lembre-se de beber bastante água ao longo do dia para se manter bem focado. Os ventos estão de leve, a 10 km por hora, então pode ficar mais fresquinho no início e no final do dia. Se puder, leve um agasalho mais leve, só por precaução. A previsão é que as temperaturas caiam nos próximos dias. Então, quem tem problemas respiratórios deve ficar atento e se proteger com agasalhos e uma alimentação saudável. Fique por dentro do clima e de tudo mais aqui na Rádio Areal FM 87.7. A informação que prepara, educa e acompanha o seu dia. A sintonia perfeita para o seu rádio. As músicas estão aqui. Areal FM 87,7. Era uma vez CCM Areal. O quadro Era uma vez CCM Areal traz histórias fascinantes, dicas de leitura e curiosidades literárias que vão fazer você mergulhar no mundo mágico das palavras. Vamos juntos incentivar o poder da leitura e contar histórias incríveis. E hoje vamos falar do livro Heartstopper. Hoje a dica é um romance LGBTQIAP+, para combinar com o Dia dos Namorados e o mês do orgulho. Você já ouviu falar em Heartstopper? Se não, se prepara, porque essa história vai ganhar seu coração. Heartstopper é uma série de livros em quadrinhos escrita pela autora Alice Oseman. Ela conta a história de dois adolescentes britânicos. Charlie, um garoto sensível, tímido e abertamente gay. E Nick, um jogador de rugby super popular, que nem imaginava que sua vida ia mudar depois de conhecer Charlie. O que começa com uma simples amizade entre os dois vai se transformando, pouco a pouco, em algo mais. E a gente acompanha tudo isso de perto. As descobertas, as dúvidas, os momentos fofos e até os desafios que muitos jovens enfrentam, como ansiedade, autoestima e aceitação. Mas calma, apesar de tratar de temas sérios, Heartstopper é leve, cheio de esperança e vai deixar aquele quentinho no coração, com uma arte simples e cativante. Essa história já conquistou leitores de todo mundo e até virou uma série de sucesso na Netflix. Se você curte histórias de amor, amizade verdadeira e quer se emocionar com os personagens super reais e cativantes, Heartstopper pode ser sua próxima leitura favorita. E aí, vai encarar esse romance? Porque uma coisa é certa, depois de conhecer Charlie e Nick, seu coração também pode parar um pouquinho. Você Vai, procura e acaba voltando aqui. Areal FM 87,7. Areal em Foco. Tudo o que você precisa saber. No ar, Areal em Foco. Aqui você fica por dentro das principais notícias do CCM Areal, novidades e curiosidades sobre educação cívico-militar e, claro, tudo o que está acontecendo na nossa região. É informação, aprendizado e conexão. Tudo em um só lugar. Vem com a gente ficar atualizado. Eu sou Carol Mendonça e hoje vamos atualizar as notícias da semana. Boletim informativo direto do CCM Areal. Informação, recado, notícia boa e muita energia positiva direto para você que está ouvindo aí, da escola, da sala ou até do pátio. Aproveita para interagir ao vivo com a gente. Manda sua pergunta, sua sugestão ou sua opinião. E olha só, nosso canal no YouTube tá bombando. Já se inscreveu? Corre lá, ativa o sininho, porque todos os episódios do nosso podcast, além dos mudos, exibidos aqui na rádio, são gravados e postados lá. É importante lembrar que a presença constante da polícia nas ruas de 10 a 12 de junho, nosso colégio será polo do TRE, Tribunal Regional Eleitoral. Quem ainda não tirou o título de eleitor ou precisa atualizar dados como nome ou endereço, poderá fazer isso aqui mesmo no CCM Areal. Aproveita essa oportunidade. Dia 12 de junho é o Dia dos Namorados. E você sabia que essa data foi criada no Brasil na década de 1940 com uma campanha publicitária para aquecer o comércio? Ela foi escolhida porque coincide
com a véspera do dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Uma ótima oportunidade para celebrar o carinho e o afeto, seja com quem você ama, com seus amigos ou até consigo mesmo. Bazar CCM. O Bazar CCM, que já acontece desde o ano passado, tem como objetivo arrecadar fundos para o Grêmio com as doações recebidas. O evento se torna uma excelente oportunidade para trocar roupas, livros e outros itens, além de ajudar em boas causas. Fiquem atentos aos detalhes sobre como participar. CCM Fashion Week. Moda com propósito e estilo. Nosso CCM Fashion Week será realizado internamente com um desfile de roupas doadas pela nossa querida palestrante Conceição de Campos. Agradecemos imensamente pela generosidade e apoio de Conceição. Em breve, as peças e detalhes do desfile estarão disponíveis no nosso Instagram. Fiquem ligados. Parabéns ao Bruno Lobo. O nosso aluno do primeiro ano brilhou no Campeonato Estadual de Jiu-Jitsu, conquistando o 3º lugar na categoria juvenil cru. Bruno, você é um exemplo de esforço e superação. Parabéns por mais essa conquista. É importante lembrar que a presença constante continue ligado na rádio Areal FM 87,7, porque aqui você acompanha tudo que movimenta o CCM Areal, com informação, propósito e muita participação. Agora você fica por dentro do que rolou nas ruas com o plantão policial do 38 DPM. A Polícia Militar segue firme no combate ao crime na nossa região. Confira as principais ocorrências dos últimos dias em Três Rios, Areal e arredores. Eu sou Ana Carolina e agora vamos falar das ocorrências do 38º Batalhão de Polícia Militar do Rio de Janeiro. Tráfico de drogas. Na Morada do Sol, em Três Rios, equipes da Polícia Militar prenderam 2 suspeitos envolvidos no tráfico de drogas. A operação contou com o apoio de guarnição de P2, GAT 1, GAT 2 e Padrão Vila, que apreenderam uma quantidade de entorpecentes. O caso foi encaminhado para 108 DP, onde será analisado pelas autoridades competentes. No nosso quadro de hoje, vamos explicar de forma bem simples algumas situações que aparecem nas ocorrências policiais. Preste atenção, porque isso também é aprendizado. A presença policial nas ruas busca prevenir crimes e garantir a ordem pública, reforçando a segurança de nossa comunidade. Por isso, é fundamental que todos colaborem com as autoridades, denunciando atividades suspeitas e mantendo-se atentos. O tráfico de drogas é um dos crimes mais recorrentes em várias regiões, e a polícia precisa estar atenta para evitar que esse tipo de crime cresça, impactando a segurança da comunidade. É importante lembrar que a presença constante da polícia nas ruas tem como objetivo garantir a segurança e prevenir o aumento de crimes, mantendo a ordem pública em nossas cidades. Situação nas estradas. Atenção para as detenções significativas na BR-040, sentido Rio de Janeiro. O congestionamento ocorre entre os km 119 e 125, próximo à Avenida Brasil, devido a uma operação policial. Reflexos podem ser sentidos na linha vermelha e linha amarela. Já na Serra de Petrópolis, a neblina intensa prejudica a visibilidade. Motoristas devem redobrar a atenção e reduzir a velocidade ao cruzar esses trechos. 1. Mantenha a distância segura do veículo à frente e esteja pronto para frear. 2. Reduza a velocidade próxima a curvas e trechos urbanos. 3. Evite distrações ao volante, celular, rádio alto, comer. Mantenha o foco na estrada. 4. Se vir sinalização de obras, fique atento e reduza. Muitos acidentes acontecem em trechos de reparo. 5. Em caso de emergência, estacione com segurança, ligue o pisca-alerta e sinalize com um triângulo. Saber dessas coisas ajuda a gente a fazer boas escolhas, respeitar a lei também faz parte da nossa formação. E é isso, as novidades de hoje ficam por aqui. Mas semana que vem tem mais. Fica ligado porque o CCM a gente vive, aprende e compartilha. Até a próxima!
Depois tem benção. Vamos lá, começar. Quem vai começar a falar? Eu. Laurita? Vai, Laurita. Podcast Além dos Muros. No Além dos Muros, toda semana trazemos um convidado especial para abrir mentes e ampliar horizontes. Eu sou Maria Laura e hoje temos o prazer de receber ninguém menos que o Padre Rodolfo. Nesse feriado de Corpus Christi, quando muitas cidades enfeitam suas ruas com tapetes coloridos e realizam procissões, nós convidamos você a ir além dos muros da tradição católica para entender o que esse dia representa, não só para os católicos, mas para o conceito mais amplo de fé e espiritualidade. Corpus Christi, que significa literalmente corpo de Cristo, celebra a presença sagrada do divino no cotidiano, no corpo e no ritual. Essa celebração nos lembra do poder dos símbolos e do corpo como espaço de fé e comunhão. Mas o que o corpo representa em outras religiões? Como diferentes tradições e culturas vivenciam o sagrado através do corpo e dos seus próprios símbolos? No episódio de hoje, vamos explorar essas perguntas e falar sobre pluralidade da religiosidade, respeito às diversas formas de crer e a importância da espiritualidade na vida dos jovens e na convivência escolar. Porque mais do que uma data no calendário, o feriado de Corpus Christi nos convida a refletir sobre o que une tantas pessoas, a busca pelo sentido, pelo sagrado e pela conexão. Seja qual for a crença, prepare-se para uma conversa aberta, inclusiva e cheia de descobertas. Ô, Duda, o casaco lá. Olá, padre, bom dia, tudo bem? O casaco de Duda. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Você gostaria de se apresentar um pouco para os nossos ouvintes? Sim. Bom, eu sou o Padre Rodolfo, tenho 26 anos, fui ordenado padre agora, 25 de março de 2025, sou da turma do Padre Caio, aqui natural de Areal. E hoje, a partir do dia 10 de abril, estou ajudando como vigário aqui na paróquia de Areal ao Padre Celestino. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por estar partilhando esse momento conosco. Bom, padre, gostaria de começar perguntando sobre o que exatamente celebramos no dia de Corpus Christi. O que é Corpus Christi? Como surgiu essa celebração? Você poderia nos contar sobre isso um pouquinho melhor? Sim, então, a solenidade de Corpus Christi ela é uma solenidade importante dentro da Igreja Católica. Uma irmã chamada Juliana, uma freira na Bélgica, ela tem uma visão, isso no século XII, a visão de uma lua, toda branca, que na visão dela representa a igreja, mas tinha uma mancha nessa lua. Essa mancha significava a ausência de uma festa ao corpo e sangue de Cristo, que na Igreja Católica a gente vai ver que é a Eucaristia, que foi instituída por Jesus na última ceia. Então, isso, ela começa a relatar essa visão que ela teve ao bispo do local, depois ao padre que estava lá. E por coincidência, esse padre, uma das pessoas que ela contou sobre essa visão, viria a ser o Papa já no século XIII, Urbano IV. E Urbano IV, vendo a necessidade da igreja, também conversando com outros cardeais, outros padres, viu por bem instituir, então, essa festa no calendário, a gente chama de calendário romano, como festa, solenidade da Igreja Católica. E aí o que acontece com essa solenidade? Ele instituiu, então, na primeira quinta-feira depois da festa de Pentecostes. Celebramos a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, Pentecostes, e a primeira quinta-feira depois de Pentecostes, antes depois da Santíssima Trindade, é instituída, então, a festa de Corpus Christi. E ela celebra exatamente a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, a presença real de Cristo em nosso meio. Seria isso. Sim, você falou disso, eu me lembrei também bastante dos milagres eucarísticos, que quando eu fiz a minha crisma, foram muito falados sobre isso, sobre a presença do corpo de Cristo e que de fato é o corpo e o sangue dele na Eucaristia. E por que o corpo de Cristo é tão central nessa celebração? Então, você falando disso, me lembro de outro fato que aconteceu um ano antes. Ele vai instituir essa festa em
1264, um ano antes, ele vai acontecer um milagre eucarístico na cidade de Bolsena. O corpo e o sangue de Cristo, a Eucaristia, né? Que é o pão e o vinho. A gente chama de transubstanciado em corpo e sangue de Cristo. Ele teve aparente conhecimento ao Papa Urbano. Ele pede que essa hóstia, né, que sangrou, ela seja levada para Orvieto, uma outra cidade onde está a comissão do Papa, vamos dizer assim. Aí acontece a primeira procissão de Corpus Christi, vamos dizer assim, é o que também vai levar o Papa a instituir. O corpo e o sangue de Cristo na Igreja Católica ele é uma centralidade, porque é o que de mais expressivo nós temos. Existem presenças de Deus, que existe uma presença de Deus em nosso meio, né? A Sagrada Escritura é uma presença de Deus, os nossos pais são uma presença de Deus. Só que quando a gente vai falar de Eucaristia, essa presença é diferente. A gente chama de presença real. É de fato o corpo de Cristo, é de fato o sangue de Cristo, transubstanciado. Então, a centralidade é muito grande. Toda vez que comungamos deste corpo e sangue de Cristo, vamos, entre muitas aspas, nos tornando parte desse corpo de Cristo. Sim, e você disse dessa procissão de Corpus Christi que teve durante esse milagre eucarístico. É por isso que nós temos a procissão de Corpus Christi. Essa procissão se deu origem a isso, a esse fato que ocorreu um ano antes de ser dessa solenidade ser constituída no calendário romano? Também, né? Quando já a irmã Juliana, a freira, né? Mas também depois os padres e tudo mais, até o próprio Papa, entendeu que era necessário uma maior expressividade, né, da Eucaristia. Uma maior expressividade deste sacramento, que é um sacramento de amor, é um sinal de amor de Deus por cada um de nós. E aí, então, prevê o Código de Direito Canônico, que é a norma que rege a Igreja, prevê então que se faça uma procissão pelas ruas. Então, a partir dessa instituição do Papa Urbano, acontecem as procissões. Então, é a primeira vez que o Santíssimo Sacramento passa pelas ruas, para mostrar a honra, para mostrar a dignidade, para mostrar esse amor de Deus por cada um de nós, e para ter essa expressividade da fé. Isso é muito importante também dentro da religião. Remonta à entrada de Jesus em Jerusalém, que a gente celebra no Domingo de Ramos. Então, por isso, essa tradição do tapete, que vem de Portugal, né? Então, faz os tapetes, vão confeccionar esses tapetes, e essa tradição chega no Brasil pelos portugueses, né? Sim, essa seria a próxima pergunta. De muitas cidades fazem procissões e esses tapetes coloridos nas ruas. E qual é o significado desses tapetes? Se tinha algum simbolismo, qual a origem deles? Mas então, essa tradição veio de Portugal? Ela só é feita no Brasil e em Portugal, ou elas são feitas? Ela vai ganhando expressividade aos poucos, né? Mas, sobretudo, nasce em Portugal, é trazida para o Brasil. Onde os portugueses vão passando, eles vão levando. Porque a fé, ela anda com o homem, né? Então, onde o homem vai, ele leva a sua fé, leva a sua expressão, e isso chegou ao Brasil. Sim. Como o corpo é um elemento importante em muitas tradições religiosas, como se move a relação do corpo, fé e espiritualidade dentro do cristianismo da Igreja Católica? Olha, eu acho que não dá para a gente falar de fé sem falar de corpo. É algo que está muito unido, sabe? Porque a fé, ela se manifesta no nosso corpo. A fé, ela é expressada pelo nosso corpo. Então, não tem como a gente desassociar isso. Então, a solenidade do corpo e sangue de Cristo marca, primeiro, Cristo, que é Deus, está no corpo. Mostra também a dignidade do nosso corpo. Porque é algo criado por Deus, mas que preserva uma dignidade que o próprio Deus insere em nós. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que é uma inscrição de Deus no ser humano, né? Então, a dignidade desse corpo é muito importante. E é com ele que nós expressamos essa fé. Não tem como a gente falar de fé de uma maneira simplesmente, desculpa o termo, mas espirituosa, sabe? Uma fé, eu costumo dizer, mas aí é termo meu, é uma fé muito angelical, sabe?
como se fosse só o espírito e pronto, o corpo não importa. Se a gente for olhar na Grécia Antiga, a gente vê muito disso. Até mesmo o próprio Platão, dualista ali, né? Então vai ter esse menosprezo pelo corpo, o que importa é a alma. Não. Na Igreja Católica a gente entende que corpo e alma é o que constitui o ser humano. Se faz parte da constituição do ser humano, é importante. Não tem como a gente tirar, entende? É algo que está junto. E a alma, ela expressa no corpo essa fé. E o corpo expressa o que está na alma. É algo que está unido, né? Não tem como a gente separar. Sim, você falou dessa união. Eu parei para pensar, esse corpo, fé e espiritualidade estariam atrelados à Santíssima Trindade, por exemplo? O corpo a Deus que se fez homem, Jesus, fé a Deus Pai e a espiritualidade ao Espírito? Seria essa união que constitui a nossa fé? Não, pelo contrário. O nosso corpo e a nossa alma, elas estão sempre em diálogo e em relacionamento com Deus. O conceito de Deus é de Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando Deus tem um corpo, quando Jesus é encarnado no seio da Virgem Maria. Então ali, a gente pode dizer que Deus ganha um corpo, mas somente a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. O Pai não tem corpo e nem o Espírito tem corpo. Só que o corpo é criado por Deus. E aqui está a expressão dele. A maior dignidade, ou prova dessa dignidade que nós temos do corpo humano, é que o próprio Deus, não presumindo da sua onipotência, né, nem tirando ela, mas ele assume para si um corpo. Aqui mostra isso. Mas não teria relação direta com a Santíssima Trindade. Só no quesito de que Deus é quem cria e a Deus esse corpo volta também. Marcando essa expressão, essa dignidade do corpo humano. Sim. Essa pergunta ela envolve uma questão um pouco mais ampla. Em outras religiões, como o hinduísmo, o islamismo, religiões matrizes africanas ou religiões que não estão atreladas ao cristianismo, também há rituais e símbolos corporais. Como o Senhor enxerga essa pluralidade de formas de vivenciar o sagrado? Olha, é a mesma coisa, né? A religião, as religiões, na verdade, elas sempre tocam no mesmo ponto. O relacionamento entre Deus, ou melhor, entre o homem e uma divindade. A gente fala de maneira mais geral. E as expressões são diferentes, mas o corpo sempre responde a um chamado dessa divindade. Então aqui que está essa relação. No catolicismo, em todas as religiões, o corpo é sempre essa expressão. E é por ele que se acontecem os rituais, os sacrifícios, sabe? As devoções, as entregas, sempre passa por meio desse corpo. Até mesmo essas religiões mais espirituais, ou espirituosas, vamos dizer assim, mas tem essa expressão do corpo, que se manifesta. Aí pode ser, são vários, né? Com dança, com músicas, instrumentos, sacrifícios, isso que acontece. Em todas as religiões a gente vai vendo esses padrões sendo repetidos, né? Sempre com essa importância, essa marca do corpo. Porque é o homem quem louva a Deus. É o homem quem se entrega a Deus. É o homem que entra nesse diálogo, nesse relacionamento com a divindade. Padre, então, boa tarde, né? Então é possível ter uma fé sem religião. Exemplo assim, a pessoa tem uma fé, mas ela não segue uma igreja, não segue um ritual, mas ela tem essa espiritualidade, né? Esse espiritualismo. Essa fé sem rótulo, ela também é válida? Então, aí a gente tem que ver as expressões, né? Falo agora dentro da Igreja Católica. Não existe fé fora desses moldes, porque a fé é uma virtude que é infundida por Deus na alma. Quanto no batismo, no sacramento da confissão e essas coisas assim. Então, para eu dizer, Padre Rodolfo, eu tenho fé, é porque eu fui batizado. E antes disso é uma graça, a gente vai chamar isso de graça atual, é uma graça que o próprio Deus nos dá de ir nos aproximando, que a gente já considera fé. Não fé enquanto virtude, mas já fé. Ela é válida? Claro que é. Porque Deus, ele sabe trabalhar com todos os instrumentos. Na teologia a gente chama isso de fé informe. Não é a fé, mas é um caminho de fé que vai sendo construído. Quando é consolidado? No sacramento do batismo. Quando Deus infunde a fé. Porque eu pedi.
Entende? Então isso que vai acontecendo. Mas a fé, ela marca sempre, já avançando um pouquinho, ela marca sempre não um vazio propriamente, mas um chamado que o homem tem, eu diria, uma transcendência. Sabe? O homem é chamado a transcender a natureza dele. Isso já é expressão de fé. Essa fé informa. Agora, trazendo essa conversa para uma coisa mais voltada ao nosso público escolar, aos jovens, eu gostaria de saber de você, padre. Em um ambiente escolar como o nosso, com estudantes de fés, crenças ou sem religião, como podemos promover o respeito e o diálogo entre as religiões? Essa pergunta, acredito que ela nem se aplica apenas à escola, ao ambiente escolar, mas à sociedade como um todo, porque temos pessoas de diferentes religiões, de diferentes crenças. Como o senhor acredita que podemos incluir esse respeito e diálogo entre essas religiões? Olha, se a gente olhar, por exemplo, a filosofia, ela já dá essa resposta. A teologia, a fé, ela também vai nos dar esse suporte. Na filosofia, por exemplo, a gente vai entender que nós somos, entre aspas, aí, um eu, ou seja, sujeito capaz de direito, sabe? E aí, quando eu olho no mundo, eu vejo uma pessoa que também é um eu. Não, fico meio confuso, tá? Não é o meu eu, mas é um outro eu. É um outro, que também é eu. Então, se o meu eu é capaz de direito, tem que ter respeito, tem que ser digno, tem dignidade. Quando eu olho para o outro, que também é um eu encontro um valor